Nesta semana, entramos num mundo radicalmente diferente do nosso. No primeiro episódio, vimos que a unidade básica de existência era o coletivo, a paróquia, como comunidade de destino, onde o bem de todos estava ligado ao mesmo cosmos, às mesmas forças. No segundo, mostramos como isso se traduzia no calendário sagrado e nos ritos de passagem. O tempo não era neutro, os momentos de transição não eram privados. Hoje eu quero fechar com uma pergunta. O que significa dizer que a fé era incorporada? E o que aconteceu quando ela parou de ser? Existe uma diferença importante entre crer em alguma coisa e habitar um mundo onde essa coisa é real. Crer em alguma coisa é uma operação que acontece dentro de você. É uma proposição que você aceita como verdadeira. Eu creio que Deus existe. Eu não creio que Jesus ressuscitou. Isso é uma afirmação sobre o estado da sua cabeça, sobre o que você considera verdadeiro. Habitar um mundo onde Deus é real é outra coisa. É viver num ambiente onde essa realidade é óbvia para todos, onde ela está embutida nas práticas cotidianas, onde as estruturas ao seu redor a pressupõem sem precisar afirmá-la explicitamente. O homem medieval não precisava todo dia se convencer de que Deus existia. Ele acordava num mundo que pressupunha Deus em tudo. No sino que tocava os horários do dia, na bênção antes das refeições que toda a comunidade partilhava, no calendário que organizava o tempo, no rito que marcava cada transição da vida. A fé não era uma decisão que ele tomava, era o ar que ele respirava. Isso é o que queremos dizer quando falamos de fé incorporada. Não é que as pessoas eram ingênuas e não tinham dúvidas, é que as dúvidas surgiam dentro de uma estrutura que as segurava. A fé não era a soma das crenças individuais de cada membro, era algo que existia no nível do grupo, uma forma compartilhada de habitar o mundo, que precedia e excedia as convicções pessoais de cada um. Um exemplo concreto. Nas paróquias rurais, havia uma norma sobre a frequência da comunhão, uma vez por ano, na Páscoa. Quando padres tentavam aumentar essa frequência, eles encontravam resistência. Não por preguiça espiritual, mas porque ir à comunhão, participar da Eucaristia mais vezes do que o costume determinava, seria quebrar a conformidade que constituía a identidade do grupo. E o inverso também era verdade. Quando um padre carismático conseguia mudar esse padrão, o que mudava não era a convicção individual de cada pessoa, era a mentalidade coletiva inteira. A fé funcionava no nível do grupo, não do indivíduo. A modernidade fez algo radical com tudo isso, privatizou a fé. Não de forma abrupta, foi um processo de séculos, com muitos fatores. A reforma protestante, o iluminismo, a industrialização, a urbanização, e a gente vai explorar todos esses fatores nas próximas semanas. Mas o resultado é esse. A fé passou de uma realidade habitada coletivamente para uma convicção mantida individualmente. Hoje existe um mercado inteiro de espiritualidade à la carte. Você pode combinar meditação budista com astrologia, com um podcast de estoicismo, com a vela aromática com nome de anjo. Ninguém vai te dizer que você está fazendo errado, porque não existe mais um errado coletivo. Cada pessoa monta seu próprio cosmos particular, o que é uma liberdade real, mas também é, às vezes, uma solidão real. Hoje, crer é uma decisão pessoal. É algo que você escolhe ou não escolhe. É algo que você mantém na sua cabeça e no seu coração. E se você crê, expressar isso publicamente é, na melhor das hipóteses, opcional. E na pior, algo que as convenções modernas preferem que você guarde para si. O resultado é que cada crente moderno tem que carregar, basicamente sozinho, o peso de uma crença que antes era sustentada por toda uma estrutura de vida. Você não conta mais com o cosmos sendo interpretado como Deus estando ao seu redor. Você não conta mais com o calendário sagrado estruturando o seu tempo. Você não conta mais com a comunidade inteira habitando o mesmo mundo espiritual. Você tem que acreditar por conta própria, dentro de um mundo que muitas vezes pressupõe exatamente o contrário. E aqui está o ponto que eu quero que você leve dessa semana. A inquietude que a gente sente, essa sensação difusa, que não tem endereço certo, de que o mundo é raso demais, de que falta sentido, de que as coisas não se encaixam, não é só existencial. Ela tem uma dimensão social, uma dimensão estrutural. O ser humano é uma criatura que precisa de cosmos. Ele precisa de um mundo que tenha sentido não só dentro da cabeça, mas ao redor, na estrutura das coisas, nos ritmos do tempo, nas relações com os outros.
E por séculos, a civilização ocidental tinha exatamente isso, um cosmos compartilhado, habitado coletivamente, sustentado por uma estrutura de vida que tornava a transcendência inevitável. Quando esse cosmos se dissolve, quando a fé vira assunto privado, quando os ritos coletivos perdem força, quando o calendário sagrado é substituído pelo calendário de produtividade, o ser humano passa a se encontrar num mundo diferente. Num mundo onde ele tem que fazer por conta própria o que antes o mundo fazia por ele. Isso não é uma acusação contra a modernidade, é um diagnóstico. E um diagnóstico honesto não ignora o custo das mudanças que a modernidade trouxe, mesmo das mudanças que trouxeram ganhos reais. Você está inquieto não só por razões pessoais. Você vive num mundo que retirou do horizonte a maioria das estruturas que o ser humano usou por milênios para não estar sozinho no cosmos. Essa foi a terceira semana da segunda parte da série, O Mundo que Perdemos. Vimos que o mundo pré-moderno tornava Deus inevitável, não só por razões intelectuais, mas por razões estruturais. O cosmos encantado, a natureza como linguagem, o tempo sagrado, o espaço sagrado. E agora vimos a dimensão que talvez seja mais difícil de recuperar, a dimensão coletiva. A fé não era apenas algo que você tinha, era algo que você habitava junto, com todos ao seu redor, num mundo que a pressupunha em tudo. O ser humano é uma criatura que precisa de cosmos, e o mundo moderno lhe oferece, em troca, liberdade, que é uma coisa real e valiosa, mas não é um cosmos. Este é o encerramento da semana 6. Na próxima semana, entraremos na história de como esse mundo começou a se desfazer, por um processo interno e paradoxal, que começa dentro da própria fé que sustentava tudo.